meus irmãos, motivo de alegria. Primeiramente eu queria agradecer a Deus por essa tão grande graça, ter uma oportunidade de ministrar a palavra santa dele, amém? Queria também falar com os irmãos que eu estou muito feliz de estar presente com os irmãos nessa comunhão que Cristo e a misericórdia de Deus nos permitiu, amém? Sem perda de tempo, queria convidar os irmãos. Nós está lendo a santa palavra do Senhor em a carta de Pedro. Peço aos irmãos que eu pedi algo de Deus diferente para essa noite. Eu orei ao Senhor que o Senhor me mostrasse em sonho uma palavra. Eu queria ver algo diferente da parte do Senhor. E justamente a palavra do Senhor diz que quando nós clamamos no nome de Jesus Cristo, Ele nos responde. E assim Deus fez. Deus me mostrou essa palavra em sonhos. Aleluia. O Senhor ministrou em meu coração que eu deveria trazer essa palavra, que está a partir primeira carta do apóstolo Pedro, a partir do 1, capítulo 1, versículo 3. Amém? A partir do 2, perdão. Eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai, através da santificação do Espírito, para a obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo, a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia nos gerou novamente para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada nos céus para vós, que estáis guardadas pelo poder de Deus, através da fé, para a salvação, que já está pronto para ser revelada no último dia do tempo, na qual vos alegrais grandemente, embora agora, com o tempo, sendo necessário, estáis sob opressão, mas por causa das muitas tentações, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que ouro que perece, mesmo que provado como fogo, possa ser achado em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo. E a gente vai lá pro 16. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais como Pai aquele que a acepção de pessoas julga segundo a obra de cada homem, andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor. Somente aí, irmãos. Glória a Deus. Eu queria, sem desmerecer na oração do profeta Caio, eu queria estar me humilhando na presença do Senhor. Amém. Mais uma vez, amém? Convido você a fechar os seus olhos. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Deus, através do sacrifício de Cristo, o véu se rasgou, Pai. O nosso clamor pode chegar até o Teu trono. Por isso, Pai, eu venho clamar a Ti, Pai. Eu venho me humilhar, ó Deus, na Tua presença, Pai. Eu venho, Pai, repreender o meu eu. Que Teu Espírito, Pai, venha manifestar nessa noite. Que Teu Espírito, Pai, venha ministrar, Pai, nesse culto, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, no que não venha ser nada de mim, Pai, e sim de Ti, Pai. Como filho, Pai, dependente do Pai. Assim eu sou, Pai, dependente do Teu Espírito, dependente de Ti, dependente de Jesus Cristo, Pai. Por isso nós clamamos a Ti, Pai. Que Jesus Cristo seja exaltado e glorificado aqui neste lugar, Pai. Desde já, ó Deus, eu Te agradeço, ó Pai, pela essa oportunidade, ó Pai. Obrigado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu estava meditando nessa palavra, onde o apóstolo Pedro, guiado pelo Espírito Santo, ele vai começar a escrever na sua carta, ministrada pelo Espírito de Deus.
onde ele vai começar exaltando o nome de Jesus Cristo, que nós somos eleitos de Deus devido ao sacrifício de Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia. Se você reparar no culto de hoje, o quanto tem falado de Jesus Cristo, o quanto tem falado do sacrifício, o quanto falou de Abraão, quando ele vai sacrificar o seu filho, o seu único filho. Assim foi Deus, quando sacrificou o seu único filho. Quando Adão, em Gênesis 3, ele entrega a humanidade ao pecado, era necessário que Cristo descesse e morresse na cruz, porque o nosso perdão só chegaria a Deus através do sacrifício de Cristo. Quando o Adão ele entrega a humanidade ao pecado, ele estava colocando então uma barreira entre nós e Deus, onde o apóstolo Paulo vai falar que através de a humanidade inteira se fez maldita, se fez pecado. Mas através de também muitos serão salvos. Através de também muitos serão chamados justos. Era necessário que Cristo morresse na cruz para um dia nós morar no céu, onde o apóstolo Pedro ele fala aquilo que será revelado, que é os céus que está guardado para nós. Nós não éramos dignos de subir até o céu, nós não éramos dignos de um dia reinar com Deus no céu, mas através do sacrifício de Cristo, onde ele desce, perde o seu sangue precioso, o seu sangue que não conheceu o pecado, onde Paulo fala que onde Pedro fala que a boca de Cristo sequer conheceu a malícia, Cristo sequer falou alguma palavra que fosse pecado, onde ele foi o Cordeiro verdadeiro, sem ruga, sem mancha, sem mácula, sem pecado nenhum, o Cordeiro Santo. Em Levítico vai falar que naquela época, quando Adão ele entregou a humanidade ao pecado, aquelas pessoas daquela época, eles tinham que pegar um cordeiro macho, sem defeito, um cordeiro belo, bonito, onde eles tinham depositado a sua mão sobre a cabeça deles e proferir os seus pecados sobre aquele cordeiro, onde para o sacrifício chegar até Deus, para haver perdão. Mas através de Deus, através de Jesus Cristo, o único Cordeiro, os nossos pecados, não é necessário que nós fazemos isso no dia de hoje, porque o Cordeiro Santo, que é Jesus Cristo, ele perdeu lá o seu sangue precioso naquele madeiro, onde nos dá uma oportunidade de o nosso clamor, o nosso pedido de misericórdia chegar até Deus. Aleluia. Se nós estamos aqui, é porque a misericórdia do Senhor nos alcançou, como o apóstolo Pedro falou. O Senhor ele é rico em misericórdia. A bondade do Senhor é tão grande. Se nós estamos aqui, se hoje nós levantamos, se hoje nós tivemos um café da manhã, como o pastor falou, um almoço com a nossa esposa, com nossos filhos, foi porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Porque nós éramos eleitos, condenados ao inferno, mas através do sacrifício de Cristo, que Ele venha ser exaltado, glorificado, porque somente Ele é digno de toda honra, toda glória. O apóstolo Pedro, ele também vai falar que há de revelar, a vinda do Senhor está muito próxima. Em Mateus 24, o Senhor vai narrar os princípios das dores, onde Ele vai falar que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. É o que nós estamos presenteando nos dias de hoje. O amor de muitos tem esfriado. As pessoas têm pregado o falso evangelho, não têm preocupado com se as pessoas vão ser condenadas. Infelizmente, nos dias de hoje, nós estamos vendo pastores que vão ser lançados ao inferno, e juntamente com pastores vão ver e as suas ovelhas, porque estão procurando as suas vontades carnais, estão procurando pegar o evangelho que não é o evangelho que Cristo pregou quando Ele esteve nessa terra. Talvez nós estamos aqui hoje, esse culto, nessa igreja que não tem porta, não tem um ar-condicionado, não tem uma janela moderna, como nas igrejas de hoje nós estamos vendo. Mas a palavra do Senhor diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Cristo está aqui desde o início, quando foi entoado o primeiro louvor, quando foi entoada a primeira oração, o Senhor já estava aqui, o Senhor já estava presente. Santo é o teu nome, Jesus. O Senhor está voltando.
É necessário que cumpra, que o Senhor venha e pegue a sua igreja, a sua esposa amada. Mas a palavra do Senhor vai dizer que é necessário que nós aceitamos esse Cristo verdadeiramente, que nós vivemos para Cristo. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil a gente negar as vontades carnais. Eu sei que é difícil porque a gente tem conta para pagar. A gente tem que correr atrás do nosso alimento. Mas que nós venhamos primeiramente correr atrás de Cristo. Correr primeiramente pelas vontades de Cristo. Porque é isso que Cristo quer para nós nessa noite. Que nós venhamos buscar Ele com todo o nosso coração, toda a nossa alma, com mais o nosso íntimo. O Senhor tem ministrado em nossos corações para a gente estar trazendo um verdadeiro evangelho. Não porque que nos faz melhor que muitos que estão aí. Assim como o apóstolo Paulo disse que ele era o mais um miserável, nós também, nós clamamos nessa noite a Cristo. Nós somos os maiores miseráveis, mas Cristo, é Cristo que faz a obra. Que nós venhamos em nossos corações acreditar e crer que através das nossas vidas Cristo pode salvar multidões. Através da nossa vida Cristo pode salvar a nossa família. Através da nossa vida Cristo pode salvar o nosso pai, os nossos irmãos. Eu estava conversando com a minha esposa há pouco tempo dos irmãos chegar. O quão difícil é pregar para nossas famílias. A nossa família às vezes dá ouvidos para as pessoas que estão lá fora a respeito das coisas do mundo, ou até mesmo a respeito de Cristo. Mas quando nós falamos, às vezes eles não fazem questão de ouvir. Mas Cristo tem ministrado em nossos corações que nós viemos a orar pelas nossas famílias sem cessar, até que Cristo volte. Porque não é nós que fazemos a obra, e sim o Espírito de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que é o Espírito que convence o homem dos maus caminhos. Verdade, Jesus. Aleluia. O apóstolo Pedro vai falar que a volta do Senhor está próxima e irá de ser revelada. O apóstolo João, em Apocalipse, se eu não me engano, a partir do 22, ele vai dizer: eis que vi a Nova Jerusalém. É real, a Nova Jerusalém é real. Um dia nós iremos reinar no céu. Mas o mais lindo, João vai começar a falar a respeito da Nova Jerusalém, onde ele vai falar de muro de jaspe, a terra de ouro. Mas a maior maravilha que João falou foi porque ele viu o Cordeiro de Deus no céu. A maior maravilha nossa é que um dia nós iremos morar no céu com Cristo. Não é o ouro que está lá, não é o jaspe, mas sim porque nós vamos morar com Cristo em nossa eternidade para todo sempre. Infelizmente, as pessoas têm preferido a condenação em vez da salvação. O diabo tem levantado. O alvo do diabo é a nossa salvação, é a salvação da nossa família. O alvo do diabo, ele já é condenado. O alvo dele é levar o máximo de pessoas junto a ele à condenação. Mas o Senhor, quando Ele entregou Cristo na cruz do Calvário, Ele estava declarando que a vontade dEle é que toda a humanidade seja salva. A vontade de Cristo é que toda a humanidade um dia reine no céu com Ele. Glória a Deus. Eu sei que é difícil, é muita angústia, como o apóstolo Pedro falou, é muita tentação, opressão. Mas nos últimos dias, o amor de muito é esfriado, mas o nosso não vem a se esfriar. Amém. Porque o Espírito de Deus, Ele nos dá forças. Assim como o irmão Caio falou, às vezes nós acordamos abatido, angustiado. Hoje mesmo eu acordei, eu estava falando com minha esposa, eu estava meio assim, meio como se estivesse um pouco para baixo. Mas quando eu comecei a ler a palavra do Senhor, isso me trouxe uma força tão grande. O meu espírito parece que foi renovado através da palavra do Senhor. A volta do Senhor está muito próxima. Às vezes nós paramos e pensamos, quem nunca pensou: oh meu Deus, eu não vou suportar as tentações, as opressões. Mas quem não separar do amor de Deus, o sofrimento, a angústia, a perda, a morte, os anjos, quem nos separar do amor de Deus? Ninguém, igreja. Ninguém nos separar do amor de Deus. Graças a Deus.
o apóstolo Paulo vai falar que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, ele comete. Assim somos nós nos dias de hoje. O qual o Espírito anseia da nossa vida, da nossa alma. Ele geme, ele clama por nós estar lendo a Bíblia no dia a dia, a estarmos orando. Mas acabamos que nós não fazemos. E Paulo vai continuar narrando, onde ele vai falar que não é ele que comete esses pecados, não é ele que comete, mas sim o pecado que habita em ele. Mas ele vai continuar narrando, onde ele vai começar em Romanos 8, onde ele fala: mas quem tentará acusação contra o eleito de Deus? Perdão, meus irmãos, não é Romanos 8 não, mas o apóstolo Paulo ele fala: quem tentará acusações contra o eleito de Deus? O pecado ele não tem domínio mais sobre nós. Em Romanos diz que foi nos dado poder para vencer o pecado. Quando Caim ele decide em seu coração matar o seu irmão Abel, através do sacrifício que Deus agradou mais do sacrifício de Abel. Mas Deus ele vai alertar Caim. Ele vai chegar em Caim e vai falar: Caim, o pecado está às portas, mas cabe você, Caim, a dominá-lo. Deus estava dando poder a Caim para vencer o pecado, mas Caim ele fez uma escolha. Assim como Deus nos dá umas escolhas nos dias a dia. Ele nos dá poder para vencer o pecado. Ele nos dá poder para vencer a opressão. Ele nos dá poder para vencer a tentação. Você, no seu mais íntimo, você conhece aquela tentação que talvez te afaste mais de Deus, mas o Senhor está ministrando nessa noite. E quando Ele deu Cristo na cruz do Calvário, quando Cristo morreu, Ele também nos concedeu o poder de vencer os nossos pecados. Ele nos deu o poder de suportar os nossos pecados. A palavra do Senhor vai dizer que nós temos que ser santos, porque o nosso Deus é santo. Aleluia, Jesus. É necessário que nós renunciamos no nosso dia a dia. Cristo morreu na cruz do Calvário. A graça já foi obtida sobre a nossa vida. Deus, Ele já deu o melhor dele para nós, que é Cristo Jesus Cristo na cruz. Deus, Ele já deu a sua melhor oferta em favor da minha vida, em favor da sua vida. Paulo, ele vai dizer em Romanos, a partir do versículo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus Cristo. Porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, não há condenação sobre a minha vida, não há condenação sobre a sua vida. Porque Cristo morreu na cruz do Calvário. O Cordeiro Santo, o Cordeiro sem ruga, sem marca, sem pecado nenhum, pelas suas pisaduras, pelas suas dores, nós fomos sarados. Aleluia. Nós somos eleitos de Deus, como o apóstolo Pedro falou. Nós somos peregrinos pela essa terra estranha. Nós estamos aqui somente de passagem. O apóstolo João disse que já viu a Nova Jerusalém, já está separada para mim e para você. Você pode olhar essa construção, uma construção bela, bonita, uma casa linda. Talvez você, na terra, você venha falar assim: mas que vontade de ter uma casa linda dessa. Meus irmãos, mas isso aqui não chega nem sequer no que Cristo está preparando para você nos céus. O que Cristo preparou para mim e para você no céu. O nosso pensamento, o nosso coração nem sequer pode imaginar o que Cristo preparou no céu para nós, meus irmãos. Nós não éramos merecedores. Você pode pegar o maior homem que pisou na terra depois de Cristo. Ele não era também merecedor de subir até o céu. Ninguém era, a não ser Cristo Jesus que pisou na terra. Nenhum homem da terra era merecedor de um dia morar na Nova Jerusalém.
Mas a misericórdia do Senhor, como o apóstolo Pedro falou, a misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias, desde a fundação do mundo. Quando Adão, ele peca, Deus chega para Adão e procura Adão, clama a Adão. Adão se esconde de Deus, porque Deus tinha dado uma única ordem para Adão, que Adão poderia comer de todos os frutos daquelas árvores, menos de uma. Mas Adão, através da sua mulher, ele peca. A mulher é enganada pela serpente, ela come daquele fruto proibido, que Deus falou que não era para comer. Em seguida, ela dá para seu esposo, para seu marido. Adão, como cabeça da casa, Deus, se você ler a palavra, o Senhor vai chegar para Adão e falar: Adão, não come daquele fruto. E assim Adão tinha que passar para a sua esposa. Mas através da sua esposa, Adão também cai no seu pecado. Onde Deus chega no paraíso, Deus não chegou, Deus sabia que foi Eva que tinha pecado, mas Deus não chegou procurando Eva. Deus simplesmente chegou chamando Adão. E Adão, ele se esconde por causa do teu pecado. Adão, ele sentiu vergonha. Talvez é nós nos dias de hoje. Quem não se envergonhou quando se cometeu o seu pecado? Eu praticamente já passei por muitas vezes com essa situação, ao ponto de pecar e de não achar digno nem sequer de ouvir um louvor, nem sequer de louvar ao Senhor. Adão, naquele momento, ele se sentiu indigno de estar na presença de Deus. Ele ficou com vergonha. Onde Deus chega para Adão e pergunta por que Adão estava se escondendo. Adão, imediatamente, ele fez a coisa errada. Adão, o certo era ele chegar aos pés do Senhor e confessar os seus pecados. Haver arrependimento verdadeiro em Adão, ao ponto de ele cair os seus joelhos aos pés do Senhor. Mas Adão, primeiramente, ele quis culpar Deus. Ele culpou a Deus, onde ele fala: a mulher que tu me deste fez eu pecar. Ele colocou culpa em Deus e em seguida em sua mulher, onde ao ponto que Deus vai em encontro à mulher, onde a mulher, em vez de fazer e de cair em joelhos, assim como Adão tinha que ter feito, ela simplesmente culpa a serpente. Onde a serpente realmente foi a raiz do mal. Onde a serpente enganou aquela mulher e fez ela pecar. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande desde o princípio, onde simplesmente o Senhor já faz uma promessa em Gênesis 3. Em seguida já faz a promessa. Aquelas pessoas, Adão e Eva, eles já tinham cometido o pecado. Nem sequer eles tinham arrependido. Eles tinham procurado a quem culpar. Mas a misericórdia do Senhor foi tão grande que o Senhor já faz uma promessa. O Senhor já fala de Jesus Cristo, onde da semente da mulher, do fruto da mulher, nascerá um que iria pisar na cabeça da serpente, que é Cristo Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus já estava falando: através da mulher vai nascer um que vai levar as suas dores, que vai levar o seu pecado, que vai levar o pecado da humanidade inteira. O amor de Deus foi tão grande que Ele não poupou o seu único filho. Ele não poupou sequer o seu filho. Talvez você pode parar e pensar: mas eu não era digno. Realmente você estaria pensando certo. Nós não éramos dignos. Mas João 3,16 vai narrar que Deus amou o mundo de tal maneira, ao ponto de dar o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário. Mas esse Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue. Ele foi ferido por causa das nossas iniquidades. Ele foi ferido, foi translagado, foi moído. Mas esse Cristo, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia, Jesus. E está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Talvez a opressão, a dor está te pressionando.
Mas Cristo, Ele está à direita de Deus. Ele é o nosso juiz, o nosso intercedor. Aquele que nos amou primeiro. Aquele que não, através dele não há condenação sobre a nossa vida. Eu quero que você entenda, meus irmãos, que é uma nova Jerusalém preparada nos céus para nós. Dependente das circunstâncias, independente das dificuldades. Aleluia. Glória. O apóstolo Paulo diz: dependente das dificuldades, das opressões, dependente das lutas, das perdas, dos fracassos, da angústia, das fraquezas, dependente talvez da melhor coisa que nós vamos viver nessa terra, nada é comparado para aquilo que Cristo preparou no céu para nós. Nada é comparado para a Nova Jerusalém, a Canaã celestial que está no céu, preparado para os eleitos de Deus. Eu convido os irmãos a ficar de pé. Vamos estar fazendo uma oração. E até aqui o Espírito Santo de Deus ministrou.